Segundo Reis, capítulo 20. Eu não quero pregar, já preguei o primeiro dia 2 vezes, mas eu só quero trazer algum. Eu queria ser o que Moisés foi no livro de Deuteronômio. Ele falou tudo de novo. Se você ler Deuteronômio, você vai ver que é uma repetição. Moisés está falando para uma segunda geração, está relembrando a lei, só que agora não lida, falada. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12, diz assim: nesse tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente. Diga, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Ezequias recebeu os mensageiros e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas e tudo que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de um país muito distante, vieram de Babilônia. Perguntou o profeta: o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: tudo o que há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo que houver em tua casa e o que teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias: boa esta é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava que não haveria paz e segurança nos meus dias. Quer dizer, nos dias da minha descendência não importa, mas é só nos meus que eu estou preocupado. Isso vai acontecer nos meus dias? Não, ai, graças a Deus. Quando você caminha com Deus num evangelho eterno, querido, você é responsável pelos dias da sua descendência posterior. As suas decisões, elas vão afetar para sempre o seu destino. Para sempre. Ezequias estava doente e Isaías foi lá e disse: olha, você morrerás. Você morrerá. Prepara a tua casa, organiza a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que ele se prostrou e chorou, e Deus lhe deu mais 15 anos. Mas esses 15 anos era para ajeitar a sua casa, e não para se exibir para a Babilônia. Ele recebeu mais tempo para ajeitar a sua vida, ajeitar a sua casa. Tem coisas que Deus está fazendo nesses dias, irmãos, conosco como igreja, que é para a gente reparar algumas coisas. Amém? Como disse o Leandro, como disse Fábio, como disse Jackson, Mateus, Muracalva, todos que passaram aqui, Gladson, Felipe e tantos outros irmãos, que, se você perceber, desde o primeiro dia até hoje, dá para escrever um livro, né? E se eu fosse, como eu sou bom de título, assim, bom para dar título nas coisas, para nomear, eu chamaria assim: a compreensão do reino de Deus. Compreendendo o reino de Deus, seria o nome, o título. Está aí uma boa ideia, viu? Se alguém se interessar. Ele recebeu mais 15 anos para colocar sua casa em ordem. Não foi
e pediu sinais, disse: Senhor, me dá um sinal então. Isaías foi lá e disse: tá bom, ó, o Senhor vai te dar mais 15 anos. Ele não pediu 15 anos, ele pediu mais tempo. Isaías foi lá e disse: ó, o Senhor vai te dar mais 15 anos. Ele disse: como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Quer dizer, na notícia ruim ele acreditou, mas na boa não. A gente tem facilidade para acreditar nas coisas ruins, mas nas coisas boas a gente não tem. A gente parece que gosta daquelas mensagens: Deus vai te matar, né? Mensagem dura. Quando a gente está pregando duro na igreja, as pessoas dizem: é verdade, aleluia. Às vezes o cara que diz é verdade, nem ele está vivendo o que ele está dizendo. A gente tem mais facilidade de acreditar nas notícias ruins do que nas boas. Então Isaías diz para Ezequias: olha, tu vai morrer, repara a tua casa aí, porque tu vai morrer. E ele acredita, tanto é que ele ora, ele diz: me dá mais tempo. Aí Isaías nem tem saído do palácio ainda, o Senhor diz: volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos. Aí Isaías diz: ó, o Senhor vai te dar 15 anos. Ele disse: como é que eu vou saber que é verdade? Quer dizer, na notícia ruim ele acredita, na boa não. Parece que a gente constrói mais adeptos quando a gente bate na igreja, mas quando a gente traz esperança para ela, parece que as pessoas não acreditam. A gente diz: Deus vai te abençoar, Deus. Parece que as pessoas têm prazer, e quanto mais pentecostal a igreja, mais ela gosta de apanhar. Aquelas músicas que revelam sofrimento, parece que a gente chora, porque é alma, a igreja está na alma. Quando a gente canta "a igreja vem", parece que ninguém vai, irmão. Mas quando Deus diz que Deus fez você sofrer, fez você morrer e se arrastou, e agora te deu vitória, parece que a igreja ela tem mais prazer na mensagem da alma do que na mensagem que revela o espírito. A igreja parece que gosta de apanhar. Pensa numa geração, uma igreja que gosta de apanhar. Não, irmãos, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A igreja, ela não é triunfalista, mas ela é triunfante, sim. A igreja tem esperança, e Deus está levantando esses homens, essas mulheres que estão dando esperança para a igreja. Amém? Quando todos diziam morrerei, Davi dizia: eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Quer dizer que na notícia ruim você vai morrer, ele acreditou. Mas quando o Senhor disse: vou te dar mais 15 anos, ele disse: me dá uma prova. Aí Isaías: tá bom, então o relógio vai retroceder 10 graus. Foi isso, né? Foi isso. Qual é o sinal que o Senhor me curará? E no terceiro dia subirei à casa do Senhor. Respondeu Isaías: este será por sinal da parte do Senhor, o que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retroceder 10 graus do relógio de sol de Acaz. Eu estou lendo o capítulo 20, versículo de 7 a 11, só para a gente se achar aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Que todas as mensagens que você recebeu, eu só quero jogar mais uma mão de tinta aqui, amém? Não precisa fazer mais nada, já está tudo pronto aqui. O que eu quero dizer para você, que agora você vai para a sua igreja, vai para a sua cidade, vai para o seu ministério, você vai ouvir seus líderes. Irmão, por favor, não desconstrói o que a gente está tentando construir. Não chega lá como dono da verdade, abre a sua Bíblia e fica enfiando o dedo na cara dos outros. A ideia não é essa, não. Amém? A ideia é botar mais eu só estou dando uma mãozinha de tinta para você chegar lá e usar todas essa carga, esses cromossomos, toda essa carga genética de reino de Deus, que você chega lá para trazer esperança para a igreja brasileira, que você seja um apregoeiro de esperança nesses dias, amém? Porque trazer justiça é trazer esperança, irmão, amém? Eu não vou mais pregar, porque não tem mais o que pregar, já está martelar em cima de prego que já entrou, não precisa, só vai marcar madeira. Nós já recebemos demais nesses dias. Agora nós vamos sair daqui, nós não podemos voltar para casa como justiceiros, porque daí você desconstrói o que a gente está tentando construir. Porque às vezes as pessoas dizem, ela fala aos líderes, diz como diz o Luiz Hermínio:
E aí me bota numa calça justa. Não vou dizer saia porque eu não uso saia, mas numa calça justa. Por quê? Porque ouve alguém falar, pega um texto sem contexto como pretexto, e aí as pessoas vão para a internet, os infernautas vão para a internet, entendeu? Tentar desconstruir uma coisa que a gente está construindo há anos, sofrendo para chegar nesse lugar, irmãos. Hoje é fácil, né? Falar de reino, né? A gente vai aqui, todo mundo fala de reino, de profecia, de apóstolo, profeta. Todo mundo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas isso falado há 10 anos atrás, irmão. Quando não tinha relevância, quando o ambiente parecia não ser favorável, as pessoas iam embora da igreja. E eu queria trazer algumas coisas assim para a gente. Eu acredito que nesses dias os encargos de Deus e o clamor do Senhor vai gritar dentro do seu espírito. E esse clamor vai ser trocado por desejo, ou seja, o desejo vai ser trocado por clamor. E aquilo não tem mais nada a ver com o que você deseja, mas tem a ver com o clamor do Senhor dentro de você. Então, nesses dias, entenda isso. Nós precisamos entender algumas coisas antes de terminar essa conferência. É só sobre isso que eu quero falar. Que Ezequias recebeu um tempo para ajeitar a sua casa, não foi para se exibir a Babilônia. Não foi para mostrar seus tesouros para os outros. Olha aqui, ó, viu? Deus me deu vitória. Meu ministério cresceu, Deus está aqui. E aí Isaías voltou lá e disse: o que é que eles viram aqui? Ele disse: olha, eles viram tudo. Ele disse: você não devia ter mostrado. Não, mas não é para mostrar, é para dar testemunho, não é? Esse não é tempo de trazer testemunho, é trazer esperança, irmão. A sua vida vai ser um testemunho. Aleluia. Aleluia. No reino de Davi, o reino era pobre, mas Davi era um rei de autoridade. No reino de Salomão, o reino era rico, mas Salomão perdeu a autoridade. Então não adianta a gente ter um reino rico com reis pobres, com reis pobres na sua mentalidade, na sua forma de agir, na sua forma de colocar as coisas. Nós precisamos nesses dias, irmãos, da graça de Deus, amém, irmãos? De colocar as coisas no lugar certo. Então eu só queria trazer algum entendimento, só para a gente, mais uma mãozinha de tinta, só para ficar bem lisinho. Então, nós precisamos entender isso, que o prazo que Deus está nos dando como igreja para ajeitar a casa, é para ajeitar a casa, não é para se exibir a Babilônia. Babilônia vai cair, ela tem seus dias contados, amém? Louvado seja Deus, a carga que o Senhor te deu, as armas que o Senhor está te dando, como disse o Leandro aqui, né? Deus nos posicionou num lugar, nos equipou, nos abençoou. Todo esse equipamento, toda essa estrutura espiritual que o Senhor está trazendo à igreja, não são exibições teológicas, não são para exibir conhecimento, porque senão nós vamos cair no mesmo erro da Grécia. São reuniões intelectuais, e essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é como Davi. Eles eram tribos até Davi chegar no reino. Davi teve uma graça de Deus de juntar todas as tribos. E se você olhar para cada tribo, cada uma tinha uma especialidade. Um era bom com a flecha, outro era bom com o arco, o outro era bom, então juntou a flecha e o arco, porque flecha sem arco não tem propósito. Um era bom com a espada que grudava na mão, o outro era bom com a lança. Então, o outro era bom para plantar, o outro era bom para criar armas. Cada tribo tinha uma característica. Issacar, eles eram meio loucos, eles conheciam os tempos, eles davam direções às guerras, o tempo que o Senhor queria fazer cada coisa. Então, é o ajuntamento dessas tribos que vai formar o reino. Agora, para isso, nós vamos precisar de uns Davis aí na frente, que não tem outro interesse a não ser reinar junto com Deus, que não tem interesse de levantar ministérios pessoais, que não tem interesse de fazer seu nome grande. É o Senhor quem faz. Davi dizia: o Senhor é quem me guarda, o Senhor guarda a minha entrada, o Senhor guarda a minha saída, é o Senhor é quem me guarda. Então eu preciso entender algumas coisas. Primeiro,
é entender isso, que Deus está trocando os meus desejos por clamores. E vai dar uma sensação de vazio nos próximos dias. Porque parece que só tem valor o que nós desejamos. E aí quando Deus tira os desejos, a gente fica meio vaziozão. Aí a gente diz, eu tenho que ir para algum lugar receber. Receber mais o quê? A gente está tão carregado, que o problema é que Deus tirou os desejos, porque o que Deus colocou em nós só tem efeito no clamor dele, não nos nossos desejos. E quando Deus tira os desejos, vai dar uma sensação, irmãos, de vazio. Eu não quero ser deprimente aqui, mas eu quero preparar você para viver os próximos 10 ou 15 dias em depressão espiritual. Porque você vai dizer, meu Deus, e agora o que é que eu faço com isso tudo? Você vai querer entrar numa estrutura com uma reta na mão e derrubar tudo. Não, vamos fazer agora, porque agora sim nós conhecemos a verdade. E aí você vai fazer o que aconteceu com muitas visões que entraram no Brasil, visões que nós importamos de outros países, visões estratégicas para fazer a igreja crescer, e foi dada a gente despreparada, que só estava pensando em números, não estava pensando no reino. E aí todo mundo dizia, não, agora sim, agora nós achamos. 10 anos depois, igrejas fecharam, pastores desviaram. Tem pastores em casas de recuperação hoje, irmão, se livrando de psicotrópicos, porque criaram uma estrutura, e para manter a estrutura, começaram a alimentar ela com coisas da carne. Não, nós não vamos fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Reino de Deus não é uma nova estratégia de crescimento, paternidade não é uma nova estratégia de crescimento. Então a primeira coisa que eu preciso sair daqui entendendo é que toda essa carga aumentou minha responsabilidade, e pode aumentar um vazio também. Fica tranquilo, faz parte, amém? Então antes que ele esvazie você, se esvazie você mesmo. Senhor, minhas taças estão vazias, meus celeiros estão vazios, eu estou sempre pronto a ser renovado para aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu quero andar em dependência total. Não, mas o Senhor me abençoou, me deu mais tempo. Ezequias, irmãos, ele não entendeu. Depois Isaías disse, olha, Babilônia vai vir aqui tomar tudo. Ele disse, mas vai ser nos meus dias? Não, ainda bem, graças a Deus. Mas com perdão da palavra, seu filho é da mãe, mas vai ser no dia dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Será que na sua linhagem, você não está pensando na sua linhagem? Você não está pensando? Ontem nós estávamos em casa almoçando, o Samuel, meu filho tem 10 anos, e alguém fez uma pergunta, Samuel, o que é que você vai ser quando crescer? Ele disse, eu não sei. Eu queria ser jogador de futebol. Ele olhava para mim como se eu fosse reprovar. Eu disse, ok, que bom. Mas eu posso também, olhando para mim como que disse, o pai quiser, eu também posso ser pastor. Eu não falei nada, eu disse, não filho, decide aí, vamos ver o que Deus tem. Aí alguém na mesa disse assim, Samuel, porque Deus tem um propósito, e sabe o que acontece? Deus tem algumas coisas que Deus negocia, o propósito não, mas Ele negocia. Deus, Ele negocia, Ele deixa você fazer algumas escolhas, mesmo que elas sejam erradas. Ele deixa, claro que Ele deixa. Você diz, Senhor, deixa eu fazer uns 2 anos isso, depois se não der certo eu faço aquilo. Deus diz, tá bom. Deus está tentando dizer para você, no final você vai ver que eu estou certo. É isso que Deus está tentando dizer. Ele está dizendo assim, no final você vai ver que eu fiz a escolha certa para você. Aí Deus diz, ok. Então a gente faz algumas coisas, a gente diz, rapaz, então tem gente que tudo inclui Deus. Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo agora, que agora eu vou fazer isso. Deus nem falou, irmão, é o seu desejo. E Deus diz, tá bom. E vai ver que Ele pensou que eu falei, deixa. O problema é que nós vamos incluindo Deus nas nossas escolhas, e vamos saindo do propósito eterno, porque as nossas escolhas têm a ver com o nosso bem-estar, e se a gente não está bem, então o diabo se levantou. Não, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, entenda isso. Para avançar você precisa desapegar.
Para andar no que Deus tem, você precisa desapegar. Deus não tem negócio com você, com as hortinhas atrás da tenda que você fez. Tem algumas hortas aí atrás da tenda que você vai ter que desmanchar, porque a hora que a nuvem mover, então não construa nada que você não possa levar para dentro do propósito. Porque a hora que Deus olhar e dizer assim, ó, sai daí e vai, que a nuvem começar a mover, que você tem que desmontar tudo para ir atrás da nuvem. Então eu vou dizer uma coisa para você, seja prático. Você está num momento transitorial, eu também estou nesse momento transitorial, nós estamos na terra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9, 7, 8, está na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão, embora habitasse na terra da promessa, ele andou como peregrino na terra da promessa. Por quê? Porque ele habitou em tendas, porque ele aguardava algo superior, a cidade que desceria dos céus. Ele aguardava algo superior, a cidade onde Deus é arquiteto e construtor. Sabe o que Abraão está dizendo? Porque Deus deu para Abraão duas coisas, uma terra e uma descendência. Quando ele correu só atrás da terra, ele se decepcionou. Ele chegou, tinha fome na terra. E então ele correu para o Egito e comprometeu a sua descendência. O problema é que nós temos que pensar nas duas coisas, na terra e na descendência. Porque Deus deixou algo para nós aqui, e é nosso. A terra não responde a Deus, ela responde ao homem, se o homem responder a Deus. A terra está sujeita ao homem, se o homem estiver sujeito a Deus. Abraão, quando chega na terra, tem fome, ele foge para o Egito, compromete a sua descendência. Então entenda isso, Deus te deu uma terra e uma descendência para governar essa terra. Amém, querido? Para governar essa terra, e você vai produzir sementes segundo você crê, segundo você acredita, segundo você ensina. É terrível você ensinar uma coisa que nem você acredita nela. É ou não é? Talvez esse seja o motivo de maior frustração da igreja de Jesus. É ensinar uma coisa que não tem certeza se é verdade mesmo. Aí quando você fica assim, quando você tem certeza que é verdade mesmo, você fica assim, quer derrubar retorno, quer voar. Por quê? Porque agora você tem certeza, dá uma raiva da gente. O primeiro ponto é dar raiva da gente, que a gente fica pensando, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Mas segundo ponto, ele diz, não, eu estou dentro, é nós, estou inserido. Então, querido, desapegue a coisas que você não precisa se desfazer, é só desapegar. O problema é quando a gente diz aqui, desapega, o cara vai lá e derruba tudo, blá, blá, blá. Não, calma. Há coisas que você tem que desapegar e não se desfazer. Há coisas que você vai precisar se desfazer, porque isso são coisas que Deus não está nesse negócio. Esses dias, irmãos, a igreja precisa batizar suas razões, para ela não ficar nem mística e nem intelectualista. Ela tem que batizar suas razões. Amém? Nós precisamos batizar. Eu sonho com isso, Leandro. Eu sei, a melhor mensagem que eu ouvi na sua vida foi hoje. A melhor. Você falou tudo de uma vez só. Mateus, a melhor mensagem que eu ouvi de quase todos aqui foi essa escola. E eu estou assim, vazio. Porque eu estou entendendo o momento. Tem gente que vê a gente triste, ele diz, pastor, Deus vai dar vitória. Irmão, tira a mão de mim. Tem gente que vê a minha esposa triste. Às vezes a gente está gerando, irmão. A mulher, quando está grávida, ela tem fortes dores de parto. Amém? O mundo se alegra e a gente fica triste, mas a nossa tristeza se converterá em alegria. E a nossa alegria ninguém poderá tirar. Amém, irmãos? Então para de comparar as pessoas pelas suas circunstâncias momentâneas. Circunstâncias não diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou é o que eu vivo para a eternidade. Eu estou estabelecendo algo para a eternidade. Não é para o domingo que vem. A mensagem que prego não é para o domingo que vem, é para a eternidade. Então, às vezes as pessoas veem a gente jogado aqui no chão chorando. Chega no ouvido e diz assim, pastor, fica firme, cara. Por dentro, por fora eu posso estar triste, mas por dentro, irmão, eu estou mais. Mas eu estou vendo o movimento das águas. Amém? É transição, Deus está fazendo. O novo assusta mesmo. Agora deixa eu dar uma notícia para você, não é novo.
É novo agora, porque foi revelado agora, mas não é novo. Já estava estabelecido. Amém? Já estava estabelecido, só está se repetindo na nossa geração, com mais compreensão. Então tudo que nós recebemos aqui não é para aumentar o nosso currículo de mensagens, não, é para nos dar esperança. Aleluia, nós precisamos de esperança. Quando você vê alguém chorar, então não abraça e zoa, querido. Não, diz, chora mesmo, infeliz. Chora mesmo, porque esse é o tempo de trazer de volta aquilo que traz esperança. É de sentar solitário, como diz a Bíblia, e aguardar no Senhor. De se assentar solitário e aguardar no Senhor. Esse é o momento de se assentar solitário. Lamentações. Eu acho que você deveria ler Lamentações antes de ir embora, porque é exatamente o que esta casa está vivendo, que o ministério vive. Estamos lamentando? Estamos. Por quê? Fizemos tudo errado? Não. Estamos lamentando por ver o movimento de Deus e pedindo, Senhor, não nos deixa de fora. Agora tem que sentar solitário e aguardar em silêncio. Deixa eu contar uma coisa para você. Olha aqui, escuta comigo, por favor. Um professor, quando ele está ensinando, ele fala. Na prova, ele fica em silêncio. Professores, quando ensinam, falam. Mas na hora da prova, que ele dá a prova, fica todo mundo em silêncio. Hora da prova é hora de silêncio. Não fala besteira na hora da prova, querendo justificar a prova. Ainda dá tempo de ser aprovado. Estamos no meio da prova. Por quê? Porque estamos pegando tudo que aprendemos em silêncio e dizendo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo. E você olha para o professor que está assim, ó. Aí você diz, fala com a gente, Deus. Ele diz, hora da prova. Mas o que é que eu escrevo aqui? Ele disse, eu já te ensinei sobre isso. Eu já te ensinei sobre isso. Sabe aquela aula que você ficou no celular? Eu estava falando com você. Sabe aquela hora que você ficou lá na cantina comendo coxinha? Foi naquele dia que eu estava ministrando sobre isso, que ia mudar a sua vida, e você não prestou atenção. Sabe aquela hora que eu estava tentando falar e você estava vislumbrado com o ministério do A, do B ou do C? Não adianta você chegar lá para o professor e dizer, ô professor, o que está escrito aqui? Ele disse, eu já te falei sobre isso. Eu já te ensinei sobre isso. É que na hora da prova, a gente queria mais uma aula. Na hora da prova não tem mais aula, filhinho. Na hora da prova você tem que botar em prática o que você aprendeu. E mostrar que você estava atento quando ele disse o que disse. Assim são os professores. Ensinam, abrem a boca para ensinar, mas na hora da prova ficam em silêncio. Fica tranquilo, Deus está sentadinho olhando para você. Então pega tudo que você recebeu nesses dias aqui, multiplique isso, se isso for revelar Jesus. Se não for, por favor, só vai fazer um ministério crescer. Não faça isso. Outra coisa que eu preciso entender, que Ezequias precisava entender, é hora de ser simples. Ezequias foi abençoado por Deus. Quando chegou alguém, ele mostrou toda a casa, mostrou todas as armas. Não é hora de exibir conhecimento, não é hora de exibir armas. Essas armas ficam escondidas. Você já viu filmes de polícia e bandido? Claro que já viu. O bandidinho tem sempre uma arminha escondida, mas a polícia também. Tem sempre o pulo do gato, que a gente chama. Ensina tudo, mas o pulo do gato você não ensina. Por quê? Porque é aquela arma escondida por um determinado tempo. Essa não é hora de exibir conhecimento, irmãos.
Então eu vou dar um conselho para mim e para você. Se assente solitário. Deixa Deus organizar tudo que nós recebemos, tudo que você recebeu. Essa não é a hora de correr atrás de mais revelação. O pastor Davi falou uma coisa aqui que despertou meu coração. Às vezes as pessoas vêm aqui no Mevan atrás de uma nova revelação. Qual é a última, a nova, o novo golpe? Não. Nós temos que parar e começar a perceber o que já falamos, e falamos no momento que não entendemos. E nós temos que falar tudo de novo, porque agora parece que nós estamos compreendendo. E por que estamos compreendendo? Porque estamos sofrendo um pouquinho mais. Amém? Estamos compreendendo porque estamos sofrendo um pouquinho mais. Então é hora de refazer tudo, pegar os esboços. Eu mesmo estou pregando mensagem que eu preguei há 10 anos atrás, ministrando na minha vida. Eu estou relendo as minhas mensagens, porque algumas coisas eu falei no momento que não compreendia algumas coisas. E por falar no momento que não compreendia, achei que nunca passaria por aquilo. Só ia passar quem estava me ouvindo. Não, a gente passa assim. Você é denunciado, você vai passar por tudo que você denuncia. Essa é a hora que você diz é verdade. Então nós precisamos entender isso. Esta é uma hora simples. O que é ser simples? É eliminar tudo que é desnecessário. Ser simples é você eliminar tudo na sua vida que é desnecessário. Isso aqui não precisa mais. Então, como disse o Leandro aqui agora, antes de mim, aqui na mensagem, tira isso. Não tenha medo de tirar. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de parar algumas obras. Nós estamos combinando aqui hoje. Ontem nós tivemos uma reunião, eu e o Jackson. Os profetas estão voltando para o lugar de profetas. Eu, o Jackson, o Júnior conversamos. O apóstolo vai tomar o lugar de apóstolo. Quem vai pastorear a igreja são os pastores que vão pastorear. Se preparem, pastores, vocês vão pastorear a igreja. Amém? Nós vamos vir aqui pregar convidado por vocês. Vocês vão decidir se a nossa mensagem pode ser pregada aqui ou não. Pastor, mas o senhor não é o presidente do ministério? Sou. Mas até a minha mensagem pode estar fazendo mal para a igreja. Nós vamos reposicionar algumas coisas. Ano que vem, nós vamos fazer evento aqui. Registra isso aí, bota essa câmera aqui na minha cara, meu filho. Ano que vem, nós vamos parar retiros, vamos parar EMAPs, vamos parar tudo, só vamos continuar com os eventos apostólicos. Todo mundo vai vir para dentro e treinar os seus aqui dentro. Quem quiser viajar vai ficar só viajando. Não vai mais ter cargos aqui dentro da igreja. Nós vamos treinar pessoas aqui para ficar na igreja. Quem foi chamado para ter raízes vai ficar. Quem foi chamado com asas vai ir. Os pastores vão pastorear. Os mestres vão ensinar. Os apóstolos vão. E nós não vamos mais ficar nessa correria de tentar fazer as coisas lá fora, quando elas estão prejudicadas aqui dentro. Então ano que vem não marque todos os líderes de ministério que estão me ouvindo. Depois você põe esse DVD para eles ouvirem. Você vai escrever, né? Você pode falar? Vem cá. Ano que vem não marque retiro, não marque aqui nada, não vai ter nada aqui. Nós vamos voltar para dentro, vamos orar, vamos jejuar e vamos ver qual é a direção para esse novo tempo. Amém? Eu não vou entrar num mecanismo gospel. Não vou deixar essa casa entrar também, em nome do Senhor Jesus. Essa casa foi dada para estabelecer um tempo. E nós não vamos fazer disso um evento. Repita assim: tudo aquilo que me foi dado antes foi dado como sombra para estabelecer um novo tempo. Um dos grandes erros de Ezequias foi que ele não entendeu que as vivências que ele tinha tido antes em Deus e as vitórias que ele tinha conquistado eram somente sombra daquilo que Deus poderia ainda fazer. E nós podemos sair dessa escola sem discernir o tempo da transição,
sem saber como Deus está movimentando nos céus. Um dos grandes erros de Ezequias foi que, quando ele pediu um sinal, ele pede que o relógio de Acás, o seu pai terreno, retroceda 10 graus. Ou seja, se você ler os versículos anteriores do capítulo anterior, você vai ver que ele fez tudo quanto era correto conforme o seu pai Davi. Ou seja, ele estava conectado a uma paternidade de destino e de propósito que revelava os céus, que trazia um padrão divino para a terra, que estabelecia a eternidade e o governo do reino na terra. Mas quando ele fica desesperado em perder a sua vida, em perder aquilo que está nas suas mãos, ele se reconecta a um padrão terreno, natural, racional, humano, e ele diz: eu quero que o relógio de Acás, o meu pai terreno, esse sim, ele vai ser um sinal para mim. E ele se desconecta do céu e passa a viver conforme o padrão da terra. Os próximos 15 anos, e a casa numérica 15, ela simboliza o lugar de descanso, porque a arca ficava 15 côvados para fora da água. Ou seja, Deus está dando um tempo de graça para que nós vivamos a plenitude daquilo que Ele estabeleceu na eternidade. Os próximos anos seriam para estabelecer aquilo que os céus haviam proclamado, mas ele usa esses próximos 15 anos para gerar um rei déspota, Manassés, pior do que o seu avô Acás, que deu sua geração toda a Moloque. Ou seja, se nós não discernirmos o tempo do transicionamento, nós vamos gerar filhos que vão consagrar a sua geração integralmente a Satanás. Nós precisamos entender que os próximos 15 anos são para gerar uma nova estirpe de governo, com uma mentalidade de eternidade, de reino de Deus. E aqueles que procederem de nós precisam ser gerados no momento do descanso e o que o Senhor nos concedeu a sua graça. O Senhor está nos dando uma medida de graça para entendermos completamente o padrão da eternidade, acerca daquilo que Ele desenhou sobre as nossas vidas. E se nós não tivermos entendimento, nós vamos nos desconectar do céu e passar a viver conforme o padrão da terra. Um dos grandes problemas, e eu faço uso agora da palavra que o pastor Luiz Hermínio acabou de dizer, enquanto o professor, ele está em silêncio durante a prova, ele constantemente levanta a cabeça para verificar se os alunos não estão colando na prova, porque a nossa grande tendência nesse momento em que nós precisamos ir para Deus e ouvir o que Ele disse, para passar pelo momento da reconstrução, é nós copiarmos os outros que estão fazendo outras coisas. Não copie, busque o desenho na eternidade. Entre num lugar em Deus diferente e busque o que Ele tem para você nesse tempo. Amém? Mais vida simboliza, como o Leandro acabou de dizer, mais tempo para o cumprimento do propósito. O tempo é um presente de Deus para nós, para o cumprimento da sua vontade. Obrigado, pastor. Ezequias significa Yahvé é minha força. Deus dá a ele a oportunidade de ajeitar a sua casa. Deus tem falado muito na vida de Ezequias comigo, na minha vida pessoal. Deus deu tempo para ele ajeitar a sua casa. Ezequias era um vencedor do lado de fora, ministério poderoso, mas a sua casa começou a entrar em ruínas. O que é que Ezequias se preocupa? Mais com os seus dias do que com os dias da sua posteridade. Então ele gera Manassés. Manassés significa: o Senhor me fez esquecer. Uma geração que se estabeleceu em idolatria, que matava seus filhos no fogo. Depois você pode ler sobre isso, 2 Reis 21, versículo 9, como o Davi falou aqui em Tofete. Tofete significa tambores. Quando eles estavam matando as crianças no fogo, eles começavam a tocar tambores para que eles não ouvissem o grito das crianças, que é esse entretenimento gospel na nossa nação. É um entretenimento que as crianças vão morrendo e está abafando o choro dos recém-nascidos. Passou a próxima geração no fogo, uma geração que matou os próprios filhos por não ter mais uma direção de Deus. Fez pior do que os amorreus, diz a Bíblia. Se você ler a continuação, depois você lê na sua casa, 2 Reis 20, 21, 22 e 23, vai lendo os capítulos 20, 21, 22 e 23, lê tudo, você vai conhecer a história de Ezequias, de Manassés, de Amon, e depois sim, graças a Deus, de Josias.
ele fez pior do que os amorreus. A palavra amorreu significa aquele que anuncia. Não adianta anunciar se está no propósito errado, irmãos. Anunciar sem propósito fala de marketing, fala de propaganda, fala de criar uma imagem para vender um produto. Nós não queremos criar imagem para vender um produto que não está funcionando. A palavra que Deus tem dado a nós, pastor, mas por que você fala isso? Por que você não deixa para falar isso numa reunião com os seus obreiros, para você vir aqui e não idolatrar esse lugar? Para você vir aqui e não idolatrar os nossos pastores, e não idolatrar o nosso ministério de louvor, não idolatrar os nossos profetas, não idolatrar os nossos diáconos, para você não idolatrar e para você saber que nós temos os mesmos problemas que vocês, estamos lutando muito para não entrar numa mercantilidade marqueteira. Amém? São claros ou não são? Se vamos ser curados, temos que ser nas câmeras, porque é elas que revelam quem nós somos aqui todos os dias. As pessoas assistem a gente pela internet, então as pessoas têm que ouvir, viu? A gente não é imperfeito, para de seguir a gente. Bota essa câmera aqui em mim, irmão. Está ouvindo? Amém? Está ouvindo? Aqui não tem nenhum bezerro de ouro. Aqui todo mundo é imperfeito, está se acertando para Jesus voltar e a gente governar com Cristo. Amém? Não crie sua expectativa em nós, nesse lugar. Nós vamos botar só as coisas boas na câmera? Não. Nós somos a geração daquela mulher que carregava o fluxo de sangue, que ela disse, eu vou lá e vou tocar nele, tem que ser curado em público. Queremos ser curados em público. Então que Deus exponha a gente. Se Deus não fizer, eu faço. Não, Ele vai fazer. Ele está nos expondo, irmãos, mostrando uma coisa para a gente. Vocês são gente. O Deus se fez carne e veio habitar entre nós. A maior espiritualidade do homem está em expressar a sua humanidade. A maior espiritualidade de um ministério está em expressar a sua humanidade e não criar fantoches espirituais. Somos homens, somos gente. Estamos lutando para viver com Cristo e ficar parecido com Ele e manifestar a sua glória. A Bíblia diz em 2 Crônicas 33, de 11 a 16 por ali, que Manassés se arrependeu no final. Foi lá, tirou os altos que ele construiu. Ele deu uma, eu acho que ele caiu e se deu uma melhoradinha. Levou tudo para o deserto. Só que o seu nome significava, Deus me fez esquecer. Amon, quando começou a reinar, foi no deserto e buscou o passado do seu pai. A palavra Amon significa um trabalhador habilidoso. Ou seja, o pai esqueceu, tirou tudo, deu uma melhoradinha, se converteu, tomou ceia, né? Veio para o culto de doutrina, aleluia. Só que ele levou tudo para o deserto. Amon começou a reinar e trouxe tudo de volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você esconder seu passado, você precisa curar seu passado, senão a sua descendência vai lá pegar tudo de volta e trazer, e vai viver o que você queria. Curar o seu passado. Seu filho vai lá no deserto e toma tudo. Posso dar um detalhe para você? Posso dar uma ideia como pastor, amigo? Não ensine seus filhos a conquistar, ensine eles a remir. Ensine seus filhos, não ensine mais a conquistar, não precisa conquistar mais nada. Todos os dons já estão conosco, já está tudo conosco. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nosso, já está conosco, é presente, Emmanuel. Então não ensine eles a conquistar, ensine eles a redimir, a remir. Diz, olha meu filho, e se em algum lugar você fez algumas coisas erradas, um dia você senta com seus filhos e conversa com eles sobre isso.
Aí ensina eles a remir. Diz: ó, meu filho, você pode remir isso. O papai está trabalhando para remir para você não precisar ir lá no deserto, pegar tudo que eu esqueci e trazer de volta e restabelecer uma doutrina errada. Porque eu vou falar uma coisa: a gente está falando de reino de paternidade, a gente está falando de uma como é que é? Uma nova, como diz o Marco, uma nova ordem sacerdotal, uma nova ordem de combate. Aí a gente tenta isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Aí a igreja começa a se esvaziar, porque a tendência é essa. Aí a gente começa a passar uma provinha aqui, uma provinha ali. Sabe o que é que alguém diz? Por que a gente não volta lá e faz o que a gente fazia antes? Traz de volta os lenços ungidos, traz de volta as coisas místicas para a igreja. Esse tempo não é de misticismo, irmão. O que é isso aqui? Eu não sei, é redondo, é quadrado. Não, se você não sabe, não é de Deus. Deus é claro nos nossos dias. O mistério que estava oculto agora sim foi revelado. Então não dá mais para... Não, é ou não é? Não tenho certeza, então guarda. Não é para esse tempo. Porque no nosso tempo as coisas são claras. É culto racional. Nós vamos pular, dançar, nós vamos voar, mas o culto é aqui, na razão. Não adianta eu fazer nada disso, eu não entendo o que eu estou fazendo. O que é que o pastor pregou? Rapaz, eu não sei, mas estava uma unção. Tá, mas a unção veio como? Quem produziu? Alguém produziu. Se não foi a palavra, alguém produziu. Se não é a palavra que está gerando avivamento, ele está sendo produzido. E avivamento produzido é fogo de palha. Vai acabar já. Amém, irmãos? Minha preocupação é que a gente vai embora agora debaixo de uma palavra de Deus, de uma graça de Deus. Deus falou uma coisa no meu coração que parece até uma presunção minha, mas eu acredito que não seja. Eu não tenho coração, eu acho que eu não tenho tamanho para isso tudo. Eu procuro andar na minha medida. Entenda isso. Eu acho que esse não é o meu tempo de formar pregadores. É o tempo de discipular nações. Nós não vamos mais formar pregadores. Escola de pregadores, acabou, tá? Alô? Acabou. Viu? Escola de pregadores, acabou. Eu estou estudando teologia para ser um pregador. Para agora. Você vai ser um profeta para a tua geração. Quando eu vi o Mateus ontem começar a ministrar, que o Espírito pegou ele, eu disse: é isso aí que eu acredito, Jesus. Toda a capacidade batizada com a tua glória. Eu fico feliz de ver isso. Por quê? Porque a gente vê as coisas crescendo. E como é bom você ver as coisas crescendo segundo a sua espécie. É ou não é? Não é bom? Quando seu filho fala uma coisa que ele não aprendeu com você, quando você chega em casa e aprendeu um palavrão, alguma coisa, você diz: onde é que você aprendeu isso? Não é assim? É ou não é? Por quê? Porque você assusta e você começa a se cobrar. Puxa, você não cobra dele, você cobra de você. Eu estou falhando no cuidado, eu estou falando na proteção. Então nós nesses dias, irmãos, não adianta ser trabalhador habilidoso como Amon. Amon era um trabalhador habilidoso, era o filho de Manassés. Eu já estou na terceira geração. Ezequias, Manassés, agora Amon. Manassés deu um ajeitadinho no final da vida, pediu perdão, mas tirou todos os altos que ele tinha construído, os altares que sacrificavam as crianças a Moloque. Só que o Amon, o filho dele, que tem por nome trabalhador habilidoso, Apocalipse capítulo 2 diz assim, quando o Senhor começa a falar às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, a primeira igreja é Éfeso, ele diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho.
Se você clica ali em obras, a palavra original para obras está falando de se comprometer com algo valioso. E a palavra trabalho diz labor, que quer dizer que gera tristeza, que gera medo, que gera decepção. Ou seja, você vai ter que discernir o que você está fazendo, se é a obra ou se é o trabalho, porque o trabalho está tirando você da obra. E sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Sabe o que é que faz você perder o primeiro amor? É o trabalho, não é a obra. A obra você continua caminhando nela, mas o trabalho tira você da obra. A obra é aquilo que dá satisfação quando você vai dormir. Pastor, mas estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Irmão, antes de Davi ser ungido, ele era só rejeitado. Depois que ele foi ungido, ele passou a ser perseguido. Você quer só ficar na condição de rejeitado ou quer entrar na condição de perseguido? A rejeição é porque você não foi ungido ainda. Está chorando por rejeição é porque não recebeu a unção ainda. Mas se você está na unção, virá sobre ti perseguição, e glória a Deus por isso. A perseguição sinaliza a unção. Eu não quero chorar por ser rejeitado, eu quero chorar por ser perseguido. Antes da unção é uma coisa, depois da unção é outra coisa. Antes da unção a rejeição era só em casa. Depois da unção a perseguição passou a ser de gigante, de nação, de demônio, de tudo quanto foi coisa, irmão. Leão e urso é passageiro, fica tranquilo, passa logo. Nós precisamos definir isso. Não adianta ser um trabalhador habilidoso como Amon. Nesta geração nós precisamos curar o passado, não é esquecer o passado. E aí nasce Josias. E a palavra Josias significa Yahvé cura. Manassés, Deus me fez esquecer. Deus não quer que você esqueça, Deus quer que você seja curado. Se você só esquecer o passado, toda vez você vai lá destampar alguma coisa. E se você não for, seus filhos irão. E tomara, porque se a rejeição passa de geração em geração, tomara que a perseguição também. Aleluia. Isso é uma teologia minha. Josias era neto de Manassés, filho de Amon. Manassés, o Senhor me fez esquecer. Aí está o problema, que o Senhor não quer fazer você esquecer, Ele quer te curar. Deus não quer que você tenha amnésia, meu filho. Deus quer curar, amém? Amém. Deus quer curar a gente. Como disse, tudo que nós recebemos dos nossos avós. Meu avô orava de joelho no almoço. Eu nunca vi meu avô de camiseta, de bermuda. Deus me livre. Se você visse as suas pernas, Deus me livre. Se você tomasse café da manhã sem ler um capítulo inteiro da Bíblia. Serviu para um tempo, um balizador de proteção. Só que hoje, irmãos, fundamentou algumas coisas no meu coração, mas não desenvolveu algumas coisas. Fundamentou algumas coisas em mim, mas não desenvolveu algumas coisas. Foi necessário outras pessoas passarem e desenvolver. Deus quer curar e não somente esquecer. Ele não quer que você esqueça. Ele vem para remir. O que é remir? Remir é deixar um legado. O que é legado? Legado é uma herança sem dívida. Quando você deixa uma herança para o teu filho, você tem que deixar sem dívida. Você não pode deixar uma herança. Você pode deixar um ministério desse tamanho, mas deixar uma dívida para ele pagar, material e espiritual. Por isso, irmãos, nós, os pais, agora precisamos estabelecer
E nós não temos que ter medo de deixar, desapegar de algumas coisas desnecessárias. Nós usamos uma frase aqui no Mevan que a gente diz: curados para servir. E tomara que a gente seja curado mesmo. Nós precisamos entender, irmãos, não dá mais para ser cerimonialmente correto, hermeneuticamente correto, exegesicamente. É isso aqui, não é? É, aleluia. Não sabe, fala em língua. Irmão, a religião sempre foi a tentativa do homem em doutrinar a Deus. A religião sempre foi isso, foi uma tentativa do homem, de o homem tentar doutrinar a Deus. O Leandro falou aqui da diferença da distância, 18 polegadas da mente e do coração, 44 centímetros, quase um côvado. Mas sabe qual é a distância entre o céu e o inferno na sua vida? São as suas escolhas. Entre viver o reino e viver maldições, são as suas escolhas, são as suas decisões. Essa é a distância. Amém? Não dá mais para viver de um amor que não for verdadeiro. O amor que não confronta é bajulação. Amém? O amor confronta, o amor diz: eu não aceito, você está errado. A Bíblia diz que o pai açoita os filhos que ama, não que despreza, que ama. E nós vamos precisar de pais que amam nesses dias. E pais que amam não são só tolerantes, porque olha, se você hoje começar a tolerar a opinião, daqui a pouco você está tolerando a atitude. Então não dá para tolerar todas as opiniões. Eu tomei uma postura, quando alguém vem profetizar alguma coisa para mim, eu pego no braço e diz: não recebo. Se eu não recebo, eu não recebo. A gente diz: mas tem que honrar o profeta, não a profecia. Se eu vejo que não bate com o que eu estou carregando, eu pego no braço e diz: essa palavra está equivocada. Aí alguém diz, na espiritualidade diz: mas o senhor vai pagar um preço por isso. Ele vai pagar você, que está mentindo. Nós temos que começar a ser corretos, educar uma geração, porque nós queremos manter uma paz dentro da igreja que é mentirosa, é uma paz sem confronto. É uma paz, não é paz. A paz não é ausência de guerra. Nós temos que falar, dizer: irmãos, está errado. O pastor pode te dar uma palavra sobre isso, eu acho que você está equivocado. Ou então, se é verdade, não, eu recebo mesmo, você está certo. Está certo. Precisa apanhar mesmo, aleluia. Nós precisamos parar de falácia. Não tente justificar o momento com profecias rasas. Nós temos que ser profundo na palavra, mergulhar, vamos mergulhar, para entender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. Amém? Nós temos que entender tudo. Não dá para dar uma profecia. Pastor, Deus falou que vai te dar um carro maior. Oh, aleluia, receba agora. Isso aí não precisa entender comprimento, largura. Eu recebo. Mas se tem alguma coisa a ver com o destino da sua vida, o destino do seu ministério, o destino da sua família, querido, você precisa sim julgar todas as coisas. A gente tem um hábito de dizer aqui: eu vou falar, você julga. E se não é, diz: cara, eu não sei, eu acho que não. Eu não tenho um testemunho interior. Não, está amarrado, rejeitou minha palavra. Não, não é isso, a gente tem que ser claro. Vamos crescer, gente. Amém? Nós recebemos uma carga nesses dias. Recebemos ou não recebemos? Eu estou entulhado. Eu estou a botar o dedo aqui. Se coubesse o dedo, eu comia mais uma banana. Não cabe nem o dedo. Você bota o dedo. E aí você fica pensando: agora eu vou para casa, vou preparar tudo para pregar. Diga assim para alguém que está do seu lado: eu sou só o carteiro, não sou o dono da mensagem.
Eu só sou com uma bolsa cheia de carta. Eu sou uma carta viva. Essa carta ela tem um endereço certo. Eu sou só o carteiro, eu não sou o dono da mensagem. Por favor, não se posicione como o dono da mensagem. Amém? Nós somos só o carteiro dela. Amém? Aleluia. Quer ser um bom espiritual na sua geração? Seja um bom humano. Estenda a mão antes de estender o dedo. Quer ser um bom espiritual na sua geração? Seja um bom humano. Aleluia. Aleluia. Esses dias alguém perguntou assim para mim: pastor, eu não vi mais o senhor cair na unção. Eu digo: agora não precisa mais, eu me jogo. Quando eu vejo, eu já me jogo no chão. Aleluia. Quando você descobre algumas coisas, você não precisa mais cair. Você mesmo diz: não, deixa que eu vou. Eu me jogo. Alguém disse isso, eu não me lembro quem foi. Alguém pode rejeitar o meu amor, desprezar minhas palavras, mas nunca vão se livrar da minha intercessão. Alguém pode desprezar o meu amor e pode desprezar minhas palavras, mas nunca vão se livrar da minha intercessão. A intercessão, ela tem o poder de fazer você orar por quem você não gosta, por aquilo que você não gosta, por nações que você não gosta, por coisas que você não gosta. A intercessão faz você chorar por coisas que você não gosta. Que coisa boa é a intercessão. Deixa você melhorzinho, amém? Amém? Para encerrar, para a gente tirar foto com o diploma. Eu não sei do que a gente se formou aqui. Eu acho que no lugar de diploma a gente deveria dar atestado de óbito, né, irmão? Porque foi morte, né? Foi ou não foi, gente? Foi bom, mas foi gostoso, não foi? Não dá assim uma tristeza, agora vai embora. A gente pode ver vocês todo dia aqui, os rostinhos todo dia. Amém? Meu último recado para você, meu amigo, meu querido, meu irmão, meu parceiro, meu companheiro de jugo. Guarde isso no seu coração. Sirva a multidão, mas não pare na necessidade delas. Ouça a multidão, mas não pare na opinião delas. Abençoe a multidão, mas não pare na idolatria delas. Chora ou chore com a multidão, mas não pare na dor dela. Se alegre com a multidão, mas não pare nas festas dela. E se você parar na multidão, você não vai chegar na cruz. E tem algumas coisas que só acontecem depois da cruz. É depois da cruz que você começa a entender algumas coisas no seu ministério e na sua vida. É depois da cruz. É depois de passar pela perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus tem um processo. É boa, agradável e perfeita. Boa. Sai da boa, entra no que é perfeito. O perfeito é você dizer para Deus: Deus, Pai, se possível, eu não queria viver isso, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Que semana gloriosa, irmãos. Fica de pé comigo, querido. Robachá caramandaralabarabara. Você nos permite impor as mãos sobre vocês? Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos, com os pastores aqui, com os irmãos, todos que ministraram e com os pastores, nós queríamos impor as mãos.
Foi bom demais recebê-los aqui. Foi muito precioso para nós. Vocês também ministraram muito na gente. A forma que vocês olham sinaliza fome e nos causa mais responsabilidade de falar a coisa certa para o lugar certo, na hora certa. E é terrível estar com fome, porque às vezes a gente come qualquer coisa que aparece. Quando você sai com fome e chega em casa com fome, você come aquela pizza que está na geladeira há 5 dias. Você toma aquele refrigerante que não tem mais gás, porque você só quer saciar a sua fome. Você não está saboreando, você está se alimentando. Mas por favor, nessa geração, saboreie, desfrute. Não encha a sua mente com a Bíblia se você não está desfrutando da sua presença. Por favor, não vamos servir qualquer lixo. Eu sinto assim uma fome aqui nesse lugar. Eu queria pedir para todos nós, os pastores aqui que ministraram também, viessem aqui na frente. Pastoras. E se tem algum pastor do ministério aqui que não estava aqui no púlpito ministrando, mas estava servindo a casa, vem aqui também, nós queremos ministrar com vocês. Queremos impor as mãos. Nos permitam isso. E nós queremos louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Há uma fome na nossa nação pela presença de Deus. Há uma fome pela palavra de Deus. Nós não vamos exibir troféus para a Babilônia, não. Nós vamos dizer: Babilônia vai cair. Nós não vamos mostrar as nossas armas para a Babilônia. Os homens que Deus está afiando, as flechas, os arcos, as lanças, as espadas que Deus está afiando. Babilônia, se você quiser, você vai ter que comer na mesa do Senhor. Rabachori andará lá, barra. Nova cidade que iremos morar e veremos descer a nova cidade que iremos morar. Eu queria que vocês orassem. Orem também, por favor. Toda força Seria la mandara la barra. centralizada em Cristo.
aquele que era, aquele que é, aquele que... Felipe, vem cá um pouquinho. Irmãos, enquanto o pastor estava falando e fazendo uma soma de tudo que eu ouvi nesses dias, em 1974, aconteceu algo na Suíça, numa conferência do Billy Graham, chamada Para que o Mundo Ouça a Sua Voz. Como irmãos, eles entenderam que era hora de desenvolver e estabelecer uma aliança entre eles, um pacto, onde o evangelho não era mais só uma proposta de salvação, mas era o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens, amém? Há 40 anos isso aconteceu. Uma geração, há 42 anos. Irmãos, e com o passar do tempo, quem estuda isso vai saber. O Leandro está falando de pacto já há um tempo, os irmãos estão sinalizando essa palavra. E com o passar do tempo, alguma coisa foi se tornando muito humana, e isso nos abençoou. E diante do que o Mateus disse ontem, antes não dava para romper o átomo, os irmãos não mentiram, mas agora dá. Deus está nos transicionando para uma revelação nova, para um tempo novo, para uma organização, uma configuração diferente. Eu digo respeito a mim mesmo, amém? Estou falando de mim. E com o passar do tempo a gente foi aderindo, isso desagou nas faculdades, mas hoje, irmãos, nós estamos tomados por uma cultura marxista que entrou nas universidades, e nós confundimos muita coisa, muito assistencialismo com a obra do reino, e agora parece que nós fomos ativados para uma coisa, mas nós estamos parando de fazer tudo que a gente fez. Então, eu não sou um profeta, esse não é o meu encargo, mas eu entendo isso no meu espírito, que Deus está nos organizando, e organizando algumas pessoas para um pacto novo, amém, irmãos? Para uma aliança nova, de uma igreja que vai funcionar, onde a responsabilidade vai ser atribuída a cada um, 20% para cada um dos ministérios, e nós vamos construir um pacto, onde o Cristo vai ser revelado, onde as nações vão ser discipuladas. Deus usou uma turma para tirar a pedra, agora Deus vai usar uma outra turma para desatar o Lázaro, que está saindo de lá de dentro. Então eu queria falar para o pastor Luiz, para as pessoas que têm uma representatividade na nossa geração, que vocês estão nos conduzindo para um novo pacto, para uma nova aliança, para um novo processo, e parar tudo vai nos fazer muito bem, porque eu acho que é um tempo onde o pacto que foi feito para aquela geração talvez chegou ao fim. Deus está nos levando para estabelecer um novo pacto, uma nova aliança de funcionalidade, de discipulado para as nações. E como a gente vai fazer isso? Deus vai escolher alguns Davis, e eu acredito que Deus já está fazendo isso nesses dias aí. É nisso que nós estamos nos movendo. Amém, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Eu creio